Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais inacreditáveis sobre liderança e fé, a do apóstolo Paulo. Vamos tentar entender como que do lugar mais improvável que se possa imaginar, uma cela de prisão, ele conseguiu, na verdade, impulsionar a causa dele de um jeito extraordinário. É uma coisa que parece não fazer sentido, né? Como é que uma prisão pode fazer uma causa avançar? Pensa bem, o líder está preso, o que parece ser o fim da linha para qualquer movimento. Mas, na verdade, aquilo se torna um motor para o progresso? É exatamente essa questão que a história de Paulo coloca na nossa frente. Então, para a gente entender a virada de chave, a genialidade da visão de Paulo, a gente precisa primeiro sentir o peso da situação. Tenta imaginar, os seguidores dele, o pessoal de Filipos, eles estavam, claro, super aflitos. O líder deles, a referência, estava na cadeia. Para eles, parecia que tudo tinha acabado. E olha, as limitações eram gigantescas. Ele não podia mais viajar, não podia pregar em público, visitar sinagogas, nada. A missão dele, que era super expansiva, foi cortada pela raiz. Se a gente olhar com olhos puramente humanos, a coisa toda estava paralisada. Era o fim. Pelo menos é o que todo mundo pensava. Mas é exatamente aqui que a história dá um giro impressionante. Porque, em vez de mandar uma carta cheia de desespero, de lamentação, Paulo manda uma mensagem de vitória. Ele simplesmente dá uma interpretação completamente diferente, radicalmente diferente para tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Olha só o que ele diz. O que me aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Pare e pense um pouco no impacto disso. Ele não está dizendo, apesar da prisão a gente continua. Não, ele está dizendo, foi por causa da prisão que o Evangelho está avançando. Ele não enxergava as correntes como um problema, mas como uma ferramenta colocada ali por um propósito. Isso aqui ilustra bem essa diferença de visão, né? De um lado, a visão comum, derrota, limitação, o fim do trabalho. Mas na visão de Paulo, oportunidade, avanço do Evangelho, propósito divino. É incrível, a perspectiva dele não era definida pelo que acontecia ao redor, mas sim por uma missão, por um propósito muito maior. Tá, mas como isso funcionou na prática? De um jeito que ninguém esperava. Lá na prisão, Paulo conseguiu um público que de outra forma seria impossível de alcançar. A guarda pretoriana. A gente está falando da elite do exército romano. Os caras que protegiam o imperador. Cada soldado que ficava acorrentado a ele acabava virando um ouvinte forçado da mensagem. Aquilo que era para ser uma barreira, virou uma ponte. E o efeito disso não parou ali, nos guardas, não. A prisão de Paulo causou uma espécie de efeito dominó entre os outros cristãos. Só que essa reação se dividiu em dois lados, com duas motivações bem diferentes. E o que é fascinante é a honestidade com que isso é relatado. A prisão de Paulo despertou duas coisas. De um lado, um grupo se sentiu inspirado pela coragem dele e começou a pregar com ainda mais ousadia, movidos por amor, por fé. Mas do outro lado, teve gente que viu a ausência dele como uma oportunidade para aparecer, sabe? Para ganhar visibilidade, pregando por inveja, por ambição pessoal. Isso é um lembrete muito forte da complexidade do coração humano, não é? Como o profeta Jeremias já dizia, enganoso é o coração. Mesmo numa causa nobre, o egoísmo, a vaidade podem aparecer. A ausência de um líder acaba revelando o que tem de melhor e o que tem de pior nas pessoas. E a reação de Paulo a essa galera que pregava pelos motivos errados? Mais uma vez surpreendente. Ele meio que não se importou com a motivação deles. A alegria dele estava no resultado final. O que importava era que, de um jeito ou de outro, Cristo estava sendo proclamado. A missão era maior do que qualquer ego, inclusive o dele. E com isso a gente chega no ponto central de tudo. A atitude de Paulo ensina um princípio fundamental. A gente deve interpretar a vida não pelo que acontece com a gente, pelas circunstâncias, mas sim pela nossa missão, pelo nosso propósito. Esses aqui são basicamente os pilares de uma fé madura, uma fé forte. É sobre ter a capacidade de enxergar um propósito maior no meio do caos. É ter a coragem de olhar para uma limitação e transformar numa oportunidade. E, claro, a sabedoria de ter uma alegria que não depende se o dia tá bom ou ruim. Certo? E como é que a gente traz essa lição para o nosso dia a dia? Como a gente pode aplicar essa visão tão diferente de Paulo nos nossos próprios desafios, nas nossas próprias prisões pessoais? É uma boa pergunta para a gente se fazer. Que lições já foram aprendidas com situações difíceis que, no fim, trouxeram algo bom? Quantas vezes uma dificuldade, um problema, com o tempo, acaba se mostrando uma oportunidade disfarçada para algo maior? No fim das contas, a perspectiva de Paulo é um desafio.
Um desafio para que a gente olhe além do que é óbvio, para encontrar um sentido mesmo no sofrimento e para manter o foco na missão, não importa o que aconteça. É uma lição incrível sobre como a fé pode de fato redefinir a nossa realidade. Reflita sobre isso. E se esta mensagem foi útil, curta e compartilhe para que ela possa chegar a mais pessoas.